Olá, sou a professora Rosiane Gonçalves. Vamos continuar com o conteúdo do 8º ano do ensino fundamental. Nesse segundo bimestre, nós estamos trabalhando sobre a sexualidade humana e nesse vídeo nós vamos falar sobre DSTs e contracepção. As DSTs, gente, que são as doenças sexualmente transmissíveis, elas são uma questão de saúde pública. Milhares de pessoas adoecem anualmente por conta desse tipo de doenças. Elas são causadas principalmente por vírus e bactérias, além de outros agentes que podem também contaminar o corpo através das relações sexuais. Além das relações sexuais, o contato íntimo também pode ocasionar a infecção por DSTs. Entre as principais DSTs conhecidas e combatidas, nós temos essas que estão aqui neste quadro: condiloma acuminado, herpes genitais, AIDS, cranco mole, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Elas são, gente, causadas principalmente por vírus e bactérias. Se vocês olharem aí, todas são causadas por vírus ou bactérias, com exceção da tricomoníase, que é causada por um protozoário. Todas elas, gente, causam algum tipo de lesão, infecção, nos órgãos genitais, tanto na vagina quanto no pênis. Outras, como a sífilis, por exemplo, ela pode evoluir, causando lesões também nas mãos, nos pés, como feridas, e também podem afetar o sistema nervoso. Já a AIDS, que é uma DST causada por vírus, ela provoca a queda da imunidade, ou seja, o teu sistema imunológico fica debilitado e o teu organismo fica vulnerável para todos os outros tipos de doença, sejam doenças causadas, transmitidas por relações sexuais ou não. Qualquer outro tipo de doença, o teu organismo vai ficar mais frágil e mais fácil de contrair outras doenças. E a AIDS, no caso, é uma doença que ela não tem cura, ela tem apenas controle, e que, para que haja o controle, você vai fazer uso da medicação durante o resto da sua vida. As principais DSTs, como eu já falei anteriormente, nós temos as causadas por vírus, causadas por bactérias e também causadas por protozoário. Aqui nesse slide a gente consegue ver os esquemas, as imagens de agentes infecciosos que podem causar essas infecções. Claro que essas imagens elas não são o tamanho nem a coloração real, é apenas para que você tenha uma ideia do que vem a causar esse tipo de doenças. A AIDS, gente. A AIDS, por que se fala muito sobre a AIDS, Porque na década de 80 do século passado, quando a AIDS surgiu entre os seres humanos, não se sabe exatamente como ela surgiu entre os seres humanos, mas ela começou a se disseminar de uma forma muito rápida e a matar muito rápido, porque na época não existia nenhum tipo de conhecimento a respeito da doença, não se sabia como ela agia dentro do organismo e ela agia muito rápido e acabava matando muito rápido as pessoas, exatamente porque ela baixava a imunidade da pessoa e a pessoa desenvolvia outros problemas que levavam à morte. Ela é causada por um vírus, o nome do vírus é HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, exatamente porque ele causa a imunidade baixa das pessoas. Pode ser transmitido, gente, por sangue, sêmen, fluidos vaginais infectados. No caso da AIDS, ela também pode ser transmitida pela mãe para o filho durante o parto, se a mãe não fizer um tratamento durante a gravidez, para evitar isso. E também pelo leite materno, gente. Os fluidos corporais, eles carregam o vírus e se a criança for amamentada por uma mãe aidética, a criança também vai desenvolver o problema porque ela vai contrair os vírus através do leite materno. Entre os sintomas que causam a AIDS, nós temos perda de peso, febre, sudorese noturna, ou seja, a pessoa passa a suar muito durante a noite, fadiga, o sistema imunológico da pessoa fica fraco, todos os órgãos de defesa, o organismo de defesa da pessoa fica debilitado e ela começa a ter infecções recorrentes, ou seja, começa a desenvolver infecções de vários tipos, exatamente porque o sistema imunológico não consegue combater nenhum agente infeccioso externo.
Entre as questões, além das questões relacionadas com as DSTs, a sexualidade humana ela está relacionada principalmente com o ato da concepção, né? O que é a concepção? A concepção, gente, é o ato em que um óvulo e um espermatozoide se unem, formando uma nova célula, e essa célula vai se dividindo por um determinado tempo até formar um novo ser vivo. No caso da gravidez nos humanos, isso leva aproximadamente 9 meses, né? Para que este ser vivo se forme e esteja pronto para vir ao mundo. Mas, como eu já disse no vídeo anterior, o ato sexual não deve ser visto apenas e unicamente para a concepção. Para evitar que haja uma concepção não desejada, foram criados métodos contraceptivos. Ou seja, se a concepção é a formação de um novo ser, a contracepção é exatamente o oposto. É o ato de evitar uma gravidez. É o ato em que se evita que o espermatozoide fecunde o óvulo e que tenha início a formação de um novo ser vivo. Muitas culturas, gente, elas limitam ou elas desincentivam esse ato de contracepção por inúmeros motivos. Entre eles estão razões morais, religiosas e até mesmo políticas. Enquanto tem civilizações e culturas que desincentivam a contracepção, ou seja, que são contra os contraceptivos, existem outras que fazem exatamente o contrário, que fazem com que as famílias tenham apenas um filho e que se limita dessa forma a quantidade populacional desse determinado país ou nação. Quais são os métodos contraceptivos? E existe algum método contraceptivo 100% eficaz? Infelizmente não existem. Nenhum método é 100% eficaz. Né? E alguns métodos, como os preservativos, que são os métodos de barreira, eles são encontrados facilmente nas farmácias e drogarias. E, no caso do nosso país, são distribuídos nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já outros métodos, como as pílulas, que são os contraceptivos orais, eles só podem ser utilizados com a prescrição médica, né? Você precisa procurar um especialista, no caso um ginecologista, e precisam de acompanhamento porque eles podem causar alguns danos colaterais. A escolha, gente, como, qual, onde e a utilização de contraceptivos, né? Quem vai usar, por quanto tempo vai ser usado, que tipo de contraceptivo vai ser usado, está relacionado com o que nós conhecemos por planejamento familiar, ou seja, quantos filhos o casal vai ter, quando esses filhos vão nascer, qual a diferença de idade de um para outro, quanto tempo de um para outro, se for ter mais de um. Então, tudo isso está relacionado com o que nós conhecemos de planejamento familiar. Aqui nós temos nesse slide os níveis de eficácia dos métodos contraceptivos, né? O uso típico e o uso perfeito, a possibilidade, né? A eficácia em porcentagem de cada um dos métodos de acordo com a utilização deles. Aqui nós podemos ver que nós temos a pílula anticoncepcional, que são os contraceptivos orais, as camisinhas masculinas e femininas, que são os métodos de barreira, né? O DIU de cobre e o com hormônio. Esse DIU é um pequeno pedacinho de metal que é colocado dentro do útero, né? Que impede que o espermatozoide fecunde o óvulo. Também temos o diafragma com espermicida, ou seja, o que é espermicida? É um tipo de substância que mata os espermas, ou seja, os espermatozoides. Entre os métodos citados, que nós já falamos sobre método de barreira, os orais, existem também as injeções, que são os intravenosos, entre outros, né? Intramuscular, na verdade, perdão. Nós temos a pílula do dia seguinte. Algumas pessoas nem sabem exatamente o que é a pílula do dia seguinte. É uma pílula e, como já está dizendo, é para ser utilizada após uma relação sexual desprotegida em que haja um risco alto de haver uma contracepção e essa contracepção não é desejada. Então, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? É o único método
para evitar uma contracepção que pode ser utilizado pela mulher após a relação, ou seja, ocorreu por algum motivo uma relação sexual desprotegida e há um risco grande de haver uma contracepção. Após essa ocorrência, num determinado período de tempo, entre 24 e 72 horas no máximo, pode haver utilização dessa pílula, né? Qual é a desvantagem, né? Qualquer relação sexual desprotegida, ou seja, sem a utilização de métodos de barreira como a camisinha, ela já é um risco para a pessoa contrair uma DST, né? Então, só o fato de ter sido sem camisinha já é um risco para se contrair DST. E a pílula não tem nenhuma eficácia sobre essa situação. Se a mulher usar de forma repetida e descontrolada, né, ela pode desregular o ciclo menstrual e pode também, ao invés de evitar, até possibilitar com mais facilidade a ocorrência de uma gravidez, né? Os comprimidos, gente, eles têm uma carga muito grande de hormônios, então eles podem causar efeitos colaterais como náuseas, vômitos, tonturas, dor nos seios, né, nas mamas e dor de cabeça também. Portanto, o método contraceptivo de emergência, que é a pílula do dia seguinte, o próprio nome já está falando, emergência, é para ser utilizada apenas em casos emergenciais e com o mínimo de frequência possível. Como se fala muito em contracepção e como a concepção está relacionada mais diretamente à mulher pelo fato dela ter um útero e de ser dentro do útero que vai se desenvolver o novo ser, e durante toda a construção da sociedade, da cultura que nós temos hoje, se delegou mais para a mulher os cuidados com os seres que estão chegando ao mundo, né, com as crianças. A contracepção ela está relacionada diretamente com a emancipação feminina. A partir do momento que a mulher começou a ter o direito, né, e a opção de decidir se ela quer ter filhos ou não, ela teve mais liberdade para escolher ser mãe ou não. Portanto, a ideia de que nós temos de que toda mulher nasceu para ser mãe, que toda mulher precisa ser mãe, ela não pode ser mantida porque existem mulheres que não têm vontade, né, de ser mães. Elas não têm vontade de conceber uma nova vida, elas não se sentem preparadas para educar, para criar uma criança. Então, a contracepção, ela permite que essas mulheres que não estão preparadas agora ou que nunca vão estar preparadas para conceber uma vida, que elas possam ter esse direito, né, de não conceber, de não reproduzir. E o aparecimento da pílula começou aí junto com as revoluções do século XX, né? Esse controle por parte da mulher, da sua capacidade de concepção, foi sem sombra de dúvida teve uma forte contribuição para a revolução social que caracterizou o pós-guerra, né? A partir dali do final da guerra, a mulher começou a ter um papel diferente na sociedade, né? Ela passou a fazer parte da sociedade industrializada e não apenas como mãe, mas também como dona da sua própria vida e com o direito de escolher ser ou não ser mãe. Então, a emancipação da mulher, esse papel da mulher hoje na sociedade, ele está diretamente ligado e de certa forma, uma consequência do aparecimento e aperfeiçoamento dos métodos contraceptivos. Apesar de que um método contraceptivo, que é a retirada das tubas uterinas, né, o ligamento das tubas ou a retirada do útero, hoje ainda é muito restrito a questão de só se fazer depois que a mulher tem 2 ou 3 filhos, ou um risco muito alto de desenvolver algum tipo de problema na gravidez. Mas eu espero que posteriormente, no futuro próximo, a mulher ainda tenha mais direitos ao seu próprio corpo e a escolha de ser ou não ser mãe.